Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito bom ver essa sala cheia. É uma alegria, né, a gente estar aqui para mais um encontro sobre homeopatia veterinária. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária. Estou como presidente do nosso grupo, a nossa comissão de homeopatia veterinária do CRMV-SP, da qual a doutora Cibele faz parte. Trabalhamos fortemente juntas nessa comissão. É uma comissão técnica que, além de dar suporte ao conselho diante dos assuntos, né, relacionados ao tema, a gente também tem como um dos principais objetivos divulgarmos a terapêutica homeopática, levarmos homeopatia para quem tem interesse em conhecer, interesse posteriormente em se aprofundar na terapêutica, uma vez que, infelizmente, essa é uma disciplina que ainda não é ofertada na grande maioria das nossas universidades. Então, muitos de vocês não tiveram a oportunidade de ter contato com a homeopatia veterinária durante a formação, e um dos nossos objetivos é levar um pouco desse conteúdo, levar um pouco dessa ciência, dessa especialidade para todos vocês. Então, eu vou apresentar a doutora Cibele. Ela é mestre e especialista em homeopatia pelo CFMV e pela MVHB, doutora em ciências na área de epidemiologia aplicada às zoonoses pela USP, pós-doutorado em patologia ambiental e experimental, professora doutora da Universidade de Santo Amaro, Unisa, na graduação veterinária e também na pós-graduação, sócia proprietária da HD Science, instituto, escola que promove cursos de pós-graduação em homeopatia veterinária, presidente da MVHB e membro da comissão de homeopatia do CRMV-SP, e trabalha com animais silvestres e homeopatia há mais de 25 anos. Bom, então acho que o próprio currículo da doutora Cibele já diz muito sobre a experiência dela e o quanto ela tem para contribuir e vem contribuindo todos esses anos para a nossa ciência homeopática. Então, seja bem-vinda, Cibele, é um prazer ter você aqui conosco. Vou passar a palavra para você, fique bem à vontade, e no final a gente volta para as perguntas. Aproveitem, pessoal. Tá joia, muito obrigada, Thalita. É um prazer, né, estar aqui com vocês, é muito bom mesmo. Eu espero que vocês aproveitem muito, já vou compartilhar a aula com vocês. E assim, eu optei, né, por fazer uma aula não muito teórica, né, e sim uma aula mais prática, com bastante vídeo, para a gente não sentir sono, e bastante informação, né? É assim, é um público bem heterogêneo, então nós temos profissionais que já são homeopatas, outros que provavelmente serão, né? Estudantes que nunca ouviram falar em homeopatia. Então, eu pensei em fazer? Dar uma ideia para vocês de algumas questões e depois começar aí a falar da parte prática e dos silvestres, que é um assunto que eu gosto muito, né? Um assunto onde a homeopatia brilha, né? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. Todos estão vendo a tela, pessoal? Inteira? Por favor? Sim. Perfeito. Muito obrigada. Bom, então, a gente vai falar, né, sobre como a homeopatia pode ajudar aí, nos animais silvestres. A Thalita já me apresentou, então eu vou
correr aqui com a nossa palestra. Uma coisa que eu acho que é importante, né, a gente falar sobre a homeopatia, a diferença da homeopatia para a homeopatia em animais. Essa é uma dúvida que constantemente aparece, e eu digo para vocês que não há diferença, né, entre a homeopatia humana e a homeopatia veterinária. A grande diferença, né, que a gente coloca é que, como os veterinários eles são treinados para ver sintomas nos animais, é muito mais fácil para um homeopata veterinário tratar de um humano, mesmo que isso, né, não é o correto, mas capacidade os veterinários têm, do que um humano, um médico, tratar de um animal, por conta desse treinamento que o humano não recebe, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu acho que é muito importante ser falada é que a ciência homeopática é uma medicina legalizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela é uma especialidade médica. Portanto, eu posso optar por trabalhar com homeopatia, né? E no caso dos silvestres, a homeopatia vem assim num auxílio tão grande, que assim, quem trabalha com silvestres e tem contato com a homeopatia, com os resultados da homeopatia, dificilmente não opta por trabalhar só com ela, né? Então, eu trabalho só com homeopatia há 25 anos, mais que isso, segundo meus alunos do Rio Grande do Sul, que outro dia estava falando, Cibele, eu sou formada há 25 anos e eu tive aula com você. Então, eu falei, bom, então, mas deixa eu continuar no mais de 25 anos, senão daqui a pouco eu vou entregar a minha idade, né? E, embora eu não tenha vergonha da minha idade, não, muito pelo contrário. Então, a homeopatia é uma ciência, tá bom? E ela é medicina. Então, infelizmente, as faculdades ainda não entregam, né, a disciplina de homeopatia, mas isso já está mudando. Então, tem muitas faculdades que já estão, né, colocando aí a medicina integrativa nas suas disciplinas, e isso é ótimo. Lembrando que das medicinas, né, das integrativas, nós temos duas integrativas que são especialidades médicas, a homeopatia e a acupuntura, tá bom? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho é a questão do mito de que a homeopatia é lenta. Então, assim, isso é um grande mito, né? Não é verdade. A homeopatia ela demora, né? Ela é um medicamento que ela respeita a velocidade orgânica. Então, ela começa a agir assim que entra em contato com o corpo. E ela pode produzir efeitos visíveis em segundos ou levar semanas para demonstrar essas modificações externas, né? E isso vai variar de caso para caso. Então, se eu tenho um caso agudo, onde eu preciso de uma resposta mega rápida, a homeopatia vai me dar isso, desde que eu acerte a medicação. E se eu não tiver, se for um caso crônico, como, por exemplo, um problema de comportamento, aí a homeopatia talvez precise um pouco mais de tempo, né, para mostrar aí os seus resultados. Mas uma coisa que é importantíssima a gente frisar é que os animais silvestres, eles respondem muito bem à homeopatia, muito bem mesmo. Então, a resposta em animais silvestres é rápida. E existe uma diferença aí também entre espécies. Então, as aves, que têm um metabolismo mais rápido, elas têm uma resposta à homeopatia muito rápida. E os répteis, né, que têm um metabolismo mais lento, eles têm uma resposta um pouquinho mais lenta. Um pouco, gente, um pouco. Então, só para vocês terem uma ideia dessa diferença, uma ave, a gente tem resposta
em minutos, e se ela não responder em 24 horas, a gente pode mudar a medicação. Já um réptil demora um pouquinho mais para obter aí um resultado satisfatório. Coisas, às vezes, de 3 dias, 1 semana. Eu me lembro que eu dei um curso na Abravas, né, que é a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, e eu dei um curso de homeopatia na Abravas, e uma veterinária levantou a mão para me falar: nossa, Cibele, a gente estava com uma iguana que não comia, não se alimentava de jeito nenhum, a gente estava muito preocupado, não estava conseguindo diagnosticar. E aí a gente começou com a Vena Sativa, que é um medicamento homeopático que aumenta o metabolismo, a Vena Sativa 6CH. E a gente começou para essa iguana, e em menos de 1 semana ela começou a se alimentar, uns 5 dias, ela já estava comendo muito, muito bem, e a gente ficou assim, chocado com a rapidez com que a homeopatia agiu para essa iguana. E aí eu lembro que eu falei para ela assim: não foi rápido. Quer dizer, foi rápido devido ao problema, mas se fosse uma ave, com certeza no dia seguinte ela já estaria se alimentando. Mas uma iguana demorou aí 4, 5 dias para começar a se alimentar. Ou melhor, para se alimentar bem. Então, assim, existe essa diferença também na questão da rapidez. Uma outra coisa que é muito importante é a gente diferenciar, principalmente para quem não conhece a homeopatia, diferenciar de fitoterapia, de florais frequenciais, né? Então, assim, existe uma confusão muito grande entre essas terapêuticas, né? Então, é muito importante que a gente diferencie. Todas essas terapêuticas são maravilhosas, são ótimas, só que são diferentes da homeopatia, tá? Então, não quer dizer que ela não seja uma boa terapêutica, significa apenas que ela é diferente da homeopatia. Bom, a grande maioria dos medicamentos homeopáticos, né, para quem não conhece, são derivados de substâncias existentes na natureza. Então, por exemplo, no reino mineral, a gente vai ter a calcária carbônica, que é a concha, a gente vai ter o áureo metálico, que é o ouro. No animal, a gente vai ter a apis mellífica, que é a abelha, e no vegetal, a gente tem um número maior de medicamentos, e um deles é a arnica montana, que eu acho que todos conhecem, né? Independente de serem homeopatas ou não, conhecem a arnica montana. Bom, ainda antes de começar os casos, eu acho que é importante a gente falar da diferença de trabalhar com homeopatia. E isso, com silvestres, é extremamente importante. Então, eu tenho basicamente 2 formas de trabalhar. A organicista, onde eu tenho o tratamento da doença. Então, é mais ou menos como fazer alopatia, só que com medicamento homeopático. Então, eu tenho um trauma, eu vou dar arnica, eu tenho um vômito, eu vou dar ipeca, eu tenho convulsão, eu vou dar cicuta. E eu tenho a outra forma de trabalhar, que é a unicista, que é o tratamento do doente. Então, neste caso, eu tenho a visão do todo, né? O mental e o orgânico. Sim, gente, a homeopatia trata o mental. E isso é fantástico, porque ela pode tratar distúrbios de comportamento. Então, se o animal ele tem um medo excessivo, uma agressividade excessiva, tudo isso eu posso tratar com homeopatia. Tá? E tenho resultados interessantíssimos. Então, vantagens da homeopatia, né? Sem dúvida nenhuma, a maior vantagem, uma das maiores vantagens, além do resultado, claro, é a administração. E eu deixei essa foto, que é bem antiga,
para vocês verem o quanto de tempo eu trabalho com homeopatia. Essa foto, eu ainda estou com cabelo vermelho e ainda era magra. Então, assim, é muito tempo aí que a gente está trabalhando com homeopatia. E é exatamente nessa hora que eu gosto, né, de mostrar para aquelas pessoas que dizem para mim, mas a homeopatia funciona? E aí eu falo, bom, se a homeopatia não funcionar, eu trabalho com ela há tantos anos, e se ela não funcionar, eu tenho algum problema, né? Porque você ficar batendo num local, numa coisa que não funciona. Mas, então, a grande vantagem é essa. Eu não tenho estresse e o animal, ele chega, além de ele não se estressar, ele chega a pedir a medicação, né? Então, isso é muito bacana. Eu trouxe alguns vídeos para vocês visualizarem várias espécies tomando homeopatia. Essa viadinha, é uma fêmea, ela perdeu a mãe, ela caiu na piscina. E ela foi levada para o zoológico e aí me pediram para ir até lá, dar uma olhada e levar a medicação para ela. E eu fui. Por incrível que pareça, gente, esse foi o primeiro contato que esse animal teve com homeopatia. Primeiro contato. Então, assim, no primeiro contato, ela já pegou, assim, muito rapidamente. Aqui no zoológico, essa foto foi gentilmente cedida pela Camila Mazzoni. Eu gosto muito de mostrar, né, tudo aquilo que eu vejo de resultados que os meus alunos me mandam, que os meus colegas veterinários me mandam, e eu gosto muito de mostrar, né? Então, vocês vão ver vários casos aqui, alguns que eu ajudei, alguns que me foram cedidos, para mostrar que eu tenho os resultados, mas todo veterinário pode ter os resultados que eu tenho, né? E hoje é com grande alegria, mas imensa alegria, que eu vejo os resultados de alunos que entraram na homeopatia e começaram a fazer homeopatia agora, há pouco tempo, e eles já estão aí apaixonados pelos resultados que eles estão encontrando. Então, assim, eu trouxe um caso de uma aluna que ela tem o quê? Nós estamos em agosto, começou em fevereiro, e nós estamos em outubro, começou em fevereiro. Ela tem 8 meses de curso e ela estava me passando um caso que ela atendeu, e eu vou passar para vocês. Então, olha só. Já vem na pinça, pega o seu remedinho, muito gostoso. Mas tem aqueles que a gente não consegue dar na boca, né? E aí eu posso fazer inalação, eu posso jogar vaporização, eu posso colocar no alimento, né? Então, assim, existem várias possibilidades de você conseguir medicar com homeopatia. Não tem como falar, homeopatia eu não consegui dar. Não tem, gente, não tem como falar que não conseguiu dar homeopatia, né? Essa é a arara de uma aluna também, ex-aluna, a Cris, e ela toma homeopatia, como vocês viram, sem nenhum problema, né? Com prazer. Bom, continuando aí nas vantagens, né? É importante falar sobre o número de tomadas, né? Que pode variar de várias vezes ao dia em casos mais agudos e até dose única em alguns transtornos de comportamento. Então, isso também é uma vantagem, porque dependendo do caso, eu vou ter uma frequência da medicação homeopática diferente, tá? E essa resposta
ela pode ser imediatamente após o animal tomar a medicação. Então, a resposta vai ser individual, de acordo com a espécie, de acordo com o medicamento e de acordo com o fato da enfermidade ser aguda ou ser crônica, tá bom? Então, e uma outra vantagem que é muito bacana é a ausência de efeito colateral, tá? Então, homeopatia, a partir do momento que você acertou a medicação, não tem efeito colateral, tá? E apareceu uma coisa nova. Bom, temos que ficar de olho para ver se não é uma medicação errada, tá? Agora, se você está com a medicação correta, não há efeito colateral, tá bom? Agora, aquela frase que eu tenho pavor, de pessoas que falam, a homeopatia, se bem não faz, mal também não faz. Então dá. Não, gente, isso é um engano. A homeopatia, ela pode fazer mal sim, se ela for mal usada. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, não dá para você ouvir falar de homeopatia ou de um remédio e querer usar. Então, é bem importante que todos tenham a noção de que a homeopatia é uma terapêutica. E ela é uma terapêutica muito diferente da que a gente aprende na faculdade. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa e tem resultados fantásticos. Porém, esses resultados dependem de acerto de medicação. E eu vejo muito pessoas que erram a medicação ou não conseguem acertar e alguns pulam de volta para a alopatia. Eu não consegui. Tudo bem, isso não é nenhum problema, né? Mas o problema é achar que a homeopatia não dá conta. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem o treinamento suficiente para acertar a medicação. E isso é importante, né? Isso é importante para que haja um resultado efetivo, né? Outra coisa, não há problema nenhum em usar homeopatia e alopatia juntos. Então, existem vários casos onde a homeopatia vai entrar como um coadjuvante, né? Ela vai auxiliar, ela vai entrar aí auxiliando. Então, isso também vai acontecer, tá? Eu quero deixar claro que eu optei por trabalhar só com homeopatia por uma opção minha, né? Isso é uma questão minha. Eu optei, tá? Então, deixar isso claro. Uma outra coisa que é importante a gente falar é nos casos incuráveis. Então, casos incuráveis, a homeopatia não faz milagre, né? Ela é medicina. Ela não faz milagre, ela não é mágica. Então, assim, os casos incuráveis, como que eu vou trabalhar? Eu vou melhorar bem-estar. Então, eu vou fazer com que esse animal fique bem, mesmo com o problema clínico que ele tem. E isso, tenho vários e vários casos de animais muito enfermos, mas que estão bem clinicamente, embora os exames digam o contrário. É isso que a homeopatia faz. E a ausência de toxicidade. Isso também é outra questão, assim, fantástica, né? Principalmente para os silvestres, que são os animais que a gente está falando hoje. Animal silvestre é sensível, muito sensível. Então, se eu conseguir usar um medicamento que eu não tenho risco de intoxicá-los, nossa, eu já estou ganhando muito, né? Então, eu vejo muitas vezes, eu fui dar palestra numa semana acadêmica ontem, presencial, e uma professora foi me procurar no final da palestra, e ela falou assim, professora, eu quero muito fazer homeopatia,
porque eu trabalho com neonatos. E muitas vezes a gente não pode medicar, porque o filhotinho não vai aguentar. Então, quem trabalha com neonatos, quem trabalha com idosos, quem trabalha com silvestres, que são sensíveis por natureza, precisam realmente de uma terapêutica mais sutil, né? E a homeopatia é essa terapêutica mais sutil e com resultados. Bom, então, vamos começar com os casos clínicos, né? Pessoal, eu vou deixar as perguntas para responder no final, né? Porque geralmente é assim que a gente faz. Então, vou concluir primeiro, tá bom? Bom, esse caso foi uma aula, né, da HD. É uma calopsita, o mágico, e ele tinha 4 anos, né, na época que a gente fez a consulta, e ele era muito dócil, né, manso, e ele já havia adoecido há 8 meses. A queixa principal do mágico era a gota úrica, então ele estava com gota úrica há 8 meses. E os tutores, né, estavam bem tristes, porque ele teve que ser separado, né, dos outros animais, e ele perdeu o convívio social, né? Essas fotos foram cedidas pela doutora Sônia, que acompanhou o caso depois da aula. Doutora Sônia Pinheiro. Na época desse caso, ela ainda estava fazendo o curso de homeopatia, agora já finalizou e já é professora da HD também. Então, o diagnóstico foi feito através de exames laboratoriais, né? Ele tinha um ácido úrico bem alto, e ao exame clínico, né, ele tinha essas patinhas que vocês estão vendo, né, com esses, entre aspas, né, tufos inflamadas, e ele sentia muita dor. Esse animal começou a emagrecer, né, e tinha muita dificuldade para empoleirar, ele não conseguia empoleirar. Os tratamentos anteriores foram antibióticos, alopurinol, analgésicos, e ele ficou tratando aí, né, durante um bom tempo. Ele chegou até a melhorar com mais ou menos 60%, só que esse animal estava parando de se alimentar, e aí os tutores emagrecendo, aí os tutores optaram por entrar com homeopatia. Bom, nós temos na homeopatia, para quem não é homeopata, nós fazemos a repertorização do animal. Esse tipo de problema que o mágico apresentou é um problema crônico, embora possa ser agudizado, né? Mas ele teoricamente é um problema crônico. E a gente, nesses casos crônicos, opta por fazer a escolha de um medicamento para o indivíduo e não para a doença. Então, no caso do mágico, nós fizemos um estudo que na homeopatia chamamos de repertorização, e o medicamento indicado para o mágico. Então, pessoal, não é que licopódium clavatum é um medicamento que pode ser usado, sim, para gota úrica. Porém, não é um medicamento de gota úrica, é um medicamento do mágico. Então, eu posso ter outro medicamento que, ao invés de licopódio, seja quelidônio, outro animal que possa ser arsênico albo. Então, assim, o mágico, né, recebeu licopódium clavatum 30CH, 2 vezes por dia, 2 glóbulos na água, durante 7 dias, e depois 1 vez por dia por mais 7 dias. Né? E aqui a evolução do mágico. Ele recebeu também, porque ele tinha muita dor, né, natural, ele recebeu também a arnica montana 30CH.
2 vezes por dia, 2 glóbulos diluídos na água e 1 glóbulo no alimento. Principalmente quando ele apresentasse aí sinais sugestivos de dor, né? E a evolução, né, do mágico 6 meses depois, a tutora relata a satisfação e surpresa. Então, aqui a gente já vê o mágico empoleirado, aqui para facilitar um pouco o puleiro duplo, né, para ele. Mas aqui as patinhas já bem normais, né? A tutora relata a satisfação, então, ela diz que não botava fé no início, né, na homeopatia, mas todos eles dizem. Apesar que hoje tá mudando bastante. Hoje eu atendo muita gente que fala assim, não, eu acredito muito na homeopatia. E aí eu sou obrigada a falar que não é religião, então não precisa acreditar, precisa só medicar, né? Então, eu costumo falar muito isso. E aí ele disse que não, embora ela não tivesse fé, mas o resultado foi aí. Então, mantendo-se o licopódio 1 vez a cada 3 dias, o animal permanece dócil, né, tranquilo. Ops. Patas desinflamadas e sem os chamados tufos. O animal reintroduzido ao convívio social, essa é a melhor parte para a tutora, né? E um score corporal bom, né? Um score corporal normal. Isso, né, para a gente é muito bacana e muito reconfortante, porque além dele melhorar, ele manteve essa melhora, né? Então, 6 meses depois, ele estava bem. E em 2020, né, essas fotos também são da Sônia, eu coloquei atrás, aqui, e coloquei aqui, acabei esquecendo de colocar na última. Mas a Sônia foi em 2020 ver o mágico e dá para ver que ele está, né, com uma estrutura muito boa, graças a Deus, tomando a medicação de 3 em 3 dias, e a arnica foi descontinuada, e assim ele foi, ele esteve, né? A última vez que a gente teve contato com ele. Então, isso é uma delícia, né? Poder ver esses resultados. Esse aqui também foi uma coruja com membro fraturado. Também um caso da Sônia, que ela passou para a gente. E esse animal, e eu quis passar aqui para vocês, porque a homeopatia é fantástica para fratura, para fazer o calo ósseo, né? E os 2 medicamentos principais são a arnica montana, que pode ser na 12CH ou na 30CH. No caso desta coruja, a Sônia optou pela 12CH, e o sínfito na 6CH. Depois que eu fiz um trabalho com dor, analgesia pós-operatória, eu passei a usar arnica, basicamente só na 30, e quando eu tenho um problema comportamental, um trauma muito grande, ou um animal politraumatizado, eu acabo usando arnica na 200. Mas esse trabalho no pós-operatório, a arnica na 30 teve um resultado fantástico para analgesia. Então, hoje em dia, eu sempre começo com a arnica na 30CH, porque ela é mais rápida, né? A resposta acaba sendo um pouco mais rápida. E aqui a nossa corujinha tomando. Isso, agora Chico. Agora só mais tarde. Então, é muito gostoso. Aqui, essa é uma colega nossa, né, a Hanna, e ela terminou o curso dela agora em agosto. E ela gravou esse depoimento há um tempo atrás, e eu achei interessante passar para vocês,
já que a gente está falando de silvestres, e ela trabalha com silvestres de vida livre. Então, é muito interessante a alternativa que a homeopatia dá para animais de vida livre, que são mais sensíveis ainda, e que, no caso, a homeopatia vai trabalhar nesses animais sem perigo nenhum de intoxicação. Então, rapidinho aqui, a gente escuta a Hannah. Na minha rotina, mudou muito a minha vida. Na minha rotina, a homeopatia mudou muito a minha vida sobre a questão da facilidade de administração da medicação. Então, eu, por exemplo, que trabalho com animais de vida livre, eles são muito mais estressados, eles têm uma condição muito mais sensível na hora que eu vou fazer a contenção. Então, a homeopatia, eu consigo colocar, principalmente na alimentação, eu forneço de uma maneira simples. Eles ingerem, eles aceitam muito bem, né? Tem essa aceitação que é maravilhosa. Então, aqui o carcará, dá para ver que ele já é um animal estressado, né? Mas eu coloco na carne e ele come. Então, assim, isso é uma grande vantagem para quem trabalha com animais de vida livre, né? É uma grande vantagem. Bom, esse caso, gente, é da aluna que eu falei que não tem nem 1 ano de curso de homeopatia. Ela foi chamada para olhar esse papagaio com convulsão, tá? Esse caso é da Isabela. 20/10, gente, agora, há pouco tempo. E o que aconteceu? Dia 15/10, a tutora desse papagaio veio a óbito. E aí ele começou, né? Ela falou que a tutora que está atualmente com ele, que é a filha dela, falou que antes dela falecer, ele já havia tido episódios de convulsão, às vezes que ela viajava. Então, quando ela viajava, o papagaio tinha episódios de convulsão. E agora, ela faleceu no dia 15 e no dia 20 ele começou a ter uma convulsão atrás da outra, sem parar. Assim, ó. Pega aquela planta. Observe que ele continua. E a cabeça, ó, ele vai movimentando e caindo com a cabeça. A tutora chamando ele. E aí, ela falou comigo, pediu auxílio, né? E aí eu passei para ela, falei com ela sobre dar cicuta virosa 6CH, né? Um glóbulo a cada 2 horas, ela começou a dar cicuta. E para a questão da tutora que faleceu, e ele aparentemente tem um transtorno por perda, ela passou Inaciamara 30CH por 3 dias, tá? Então, esse animal, ele ficou convulsionando da forma que vocês viram o tempo todo. Parava uma, começava e assim. Então, ele não conseguia comer. E aqui, o Chico já se alimentando de pós-medicações há pouco tempo, né, gente? Porque dia 20 foi outro dia. A tutora falou que ele já estava aprontando, já estava saindo da gaiola, andando pelo chão. E aqui a foto do Chico de hoje. Não convulsionou mais. Tá muito bem, obrigada.
Bom, esse outro caso é o caso de um elefante. Não, aqui. Bom para eu contar para vocês com a homeopatia mesmo, é que eu fui chamada para ajudar no caso de um elefante que já tinha uma doença há muitos anos e com nenhum sucesso nos tratamentos, e foi necessário curetar um abscesso, e nessa curetagem começou um sangramento bem ativo, foram tentadas diversas pomadas e manobras para conter esse sangramento, e nenhum deles também teve sucesso, e eu apliquei um medicamento que eu aprendi aqui na HD nas minhas primeiras aulas, e em menos de 2 minutos o sangramento tinha cessado. Foi muito legal, foi bom para que os outros colegas que não trabalham com homeopatia pudessem conhecer e ver a efetividade dela. Então, a doutora Lucila, né, deu esse depoimento já faz um tempo, mas eu achei interessante vocês verem que esse elefante, ele não podia, assim, não podia andar na via oral porque ele estava preso, né, e não dava para dar via oral. E aí optaram por por colocar a medicação diluída em água e passar onde estava sangrando e resolveu. A Hannah e a Raíris, esse caso é da Raíris, eles também têm um caso de um gavião que estava sangrando muito, teve um problema na asa, e eles não conseguiam parar de fazer sangrar essa asa, e aí, fazendo de tudo, e aí ela lembrou, né, do medicamento homeopático, e aí ela foi lá, pegou um glóbulo de fósforos, que é um dos medicamentos muito bons para hemorragia, e ela colocou o fósforo, o glóbulozinho onde estava sangrando, e o sangramento cessou, né? Então, é muito bacana a gente conseguir ver isso. E o mais legal é que tem gente que fala, né, que a homeopatia é lenta, então não dá para tratar agudo. E esses casos, gente, no agudo, é que a gente vê o que a homeopatia pode fazer, né? Que a resposta no agudo, ela é, assim, maravilhosa. Tipo, para a convulsão, para a hemorragia. Então, isso para a gente é muito gratificante. Esse caso, então, foi um da Rai. A Rai também já se formou. Olhem quando esse hamsterzinho chinês vira. Olha o tamanho do abscesso. Está tampando o olho aqui. Né? Deu bem, acho que dá bem para perceber o tamanho, né, do... E aqui, ele tomando a medicação e já, né, já havia vazado e já estava bem, sem antibióticos, sem nada. E aqui ele comendo os glóbulos. Ele vai colocando aqui e vai enchendo de novo a bolsa, né? Mas dá para ver que está bem diferente. Uma outra questão que é bem comum, né, para quem trabalha com silvestres, é a questão da postura. Tanto em aves como em jabutis, a gente tem muito problema com postura, né? E aqui é um caso de um desses problemas com postura, e a gente entrou com a medicação. Então, como que eu vou dar, nesse caso, para o jabuti? Você pode colocar a medicação na água, e uma água morna com a medicação. E o jabuti, ele vai ter absorção pela cloaca. Tá? Então, ele pode ter essa absorção pela cloaca sem problema nenhum.
E tem 2 medicamentos que a gente usa bastante. Mas é aquilo que eu disse, né? Pode ser até que o animal precise de outra medicação. No caso deste animal, foi essa medicação, foi essa medicação que a gente fez, que é pulsatila nígrica, 6CH. Hoje em dia, se eu fosse fazer, talvez eu fizesse com 12. Caulófilo na 6CH. Caulófilo, sim. Então, o caulófilo, ele é um medicamento que tem a característica de abertura das cervix. Tá? Então, os 2 medicamentos são muito interessantes aí para esse fim. Esse caso, gente, não sei se a Soraya conseguiu aí entrar, foi um caso que, assim, foi mais do que gratificante, que a Soraya me deu a chance de ajudar, né? E assim, essa saguizinha moranga, os saguis, eles têm um problema, né? A síndrome do emagrecimento, e os animais, eles começam a emagrecer, para quem trabalha com silvestres, e muitos vêm a óbito, né? E a moranga, ela entrou em choque. E aí pegaram ela, praticamente morta, avisaram a Soraya, que é a veterinária de lá, do projeto MUC. E aí, gente, a Soraya mora em São Paulo, até ela chegar lá, né, adivinha o que aconteceu? Ela foi pedindo para a veterinária estagiária que estava lá e fazendo todos os procedimentos para tentar salvar aí a moranga. E quando ela chegou lá, a moranga estava muito mal, né? Muito mal, a temperatura super baixa. E aí a Soraya me escreveu e falou assim, me ajuda, né? Eu estou com um animal que está quase morrendo. Eu posso tentar, já fizemos de tudo. Nada está fazendo e eu estou sentindo que ela está morrendo. Aí eu falei, você tem carbo vegetáveis aí? Carbo vegetáveis, se não me engano, foi 6CH. E ela falou, tenho. Eu falei, então, minha amiga, pega aí o carbo vegetáveis, dilui e começa a dar na boquinha, na beiradinha da boca dela, não precisa engolir, o carbo vegetáveis, porque se você já fez de tudo e ela está morrendo, o carbo vegetáveis é um medicamento que ele tem a fama na homeopatia de ser levanta defunto, né? E aí, gente, olha a moranga depois do carbo vegetáveis. Então, assim, e tomando remédio. Assim, é muito emocionante, né? Você vê isso. E por isso que eu costumo dizer que quando alguém fala para mim que a homeopatia não funciona, dói muito no meu coração. Porque eu vejo essas coisas, e eu vejo essas coisas todos os dias, né? Então, eu falo, gente, não é possível, né, que eu ainda tenha, nos dias de hoje, eu ainda tenha que escutar as pessoas falando que a homeopatia não funciona. Uma semana depois, eis aqui a moranga, e isso já faz mais de um mês, já sei lá quanto tempo faz, também não sei se a Soraya está aí agora, mas a moranga continua viva, tá? E aqui a moranga, uma semana depois. Ela vive assim agora. É que teve uma época que no lugar que a gente botava ela ficava, né? Agora ela sai da casinha. Vocalizando. E vocês ouviram o que falaram? Olha como ela era
e como ela está agora, pós o medicamento homeopático. Ela vive inteira assim agora. É que teve uma época que no lugar que a gente botava ela, ela ficava, né? Agora ela sai, entra da casinha. Não vai aqui do lado, é melhor? Bora. Focalizando, tá? Eis aqui uma quase defunta. Esse trabalho, gente, é um trabalho, já foi publicado, né? Ele foi apresentado de um congresso em 2019. Essa aqui é a Francine, eu acho que muitos conhecem a Fran. A Fran fez homeopatia também e hoje é professora da HD. A Fran, a Melina, nós temos alguns alunos aí, né, das primeiras turmas que agora já estão dando aula. E é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Essa aqui, então, é a Francine, e o trabalho dela de mestrado não é esse, mas o trabalho dela de mestrado já foi aceito por uma revista internacional, e se Deus quiser vai sair a publicação ainda esse ano. Foi com pinguins também, no período da reprodução, mas eu não vou dar spoiler, já dei um mínimo aqui spoiler, mas vocês vão ver o artigo quando sair. Mas aqui no caso, né, a Francine fez o tratamento de pododermatite nos pinguins. Não foi esse aqui já está publicado, mas não foi esse que foi para o congresso, não. O do congresso foi outro. Então, a pododermatite, né, é uma condição frequente em pinguinários, e não é só em pinguinários. A pododermatite é comum em coelhos, em algumas aves, né, outras aves, então é bem interessante. E aí esse estudo, ele relata o uso, né, do tratamento homeopático oral na pododermatite aguda e crônica em 5 pinguins de Magalhães em um ambiente de parque zoológico. Olha só como as medicações foram dadas, né? Através do peixe. Então, os pinguins, a medicação era colocada no peixe e o peixe dado aos pinguins, né? Essas fotos também são aí da Francine. Então, o tratamento consistiu na combinação da arnica montana 6CH e a calcária carbônica 12CH, né? E o efeito do medicamento na progressão das lesões foi avaliado visualmente, né, uma vez por semana, e medido com paquímetro, né, para avaliar aí a melhora do quadro. Então, 3 pinguins tinham apenas a pododermatite e receberam somente a arnica na 6CH 2 vezes por dia. E 2 dos 5 pinguins tinham pododermatite e osteomielite também. Então, esses 2 tomaram a arnica mais a calcária carbônica. Tá? Então, aqui, os resultados. Se alguém se interessar pela revista, como ela é fechada, eu não posso colocar em grupo, mas eu posso mandar individualmente para quem quiser. Aqui, né, o antes e o depois. Aqui também, o antes e o depois. Uma coisa muito importante é que, geralmente, nos casos dos pinguins, você acaba tendo que colocar botinhas para proteger, por causa da pododermatite, passa um monte de coisa. Esses animais, eles não usaram botinhas, tá? Foi só o medicamento homeopático oral, dado no peixe, tá? Aqui o antes, se não me engano, esse aqui era o que tinha também um problema mais grave. Aqui. E aqui o antes e o depois.
Esse outro trabalho também da Francine, esse aqui foi o que foi apresentado no Congresso em Londres. Então, foi muito bacana esse congresso, porque a mesa veterinária, aqui é um suíço, é o Stefan, e a mesa formada por 3 veterinárias e 3 brasileiras. Não é muito bacana isso? Aqui, e mais uma coisa que muito legal. Essa aqui é a Leonie, e foi a minha orientadora de pós-doc, minha supervisora de pós-doc, eu e a Francine, que é a minha orientada, né? A Leonie até brincava que a Francine era a neta científica dela. Eu era a filha e a Francine era a neta. Então, esses animais foram tratados com cardos marianos. Aqui a referência, né, dos pinguins. E aqui o valor antes do tratamento. E aqui após o tratamento. E aqui também antes do tratamento e depois do tratamento com cardos marianos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem muitos casos, tem muitas curiosidades. Aqui tem meu contato, eu respondo. Quem quiser bater um papo mais sobre homeopatia, fico à disposição. Esse aqui é o meu Instagram, também está à disposição de todos, e meu WhatsApp. Meu muito obrigado ao CRMV por permitir aí que nós possamos estar aqui, né, falando um pouquinho aí da nossa vida diária. Não é mesmo, Thalita? Sim, muito bom. Obrigada, viu, Cideli? Muito obrigada por compartilhar conosco um pouquinho aí do seu dia a dia. A gente tem algumas perguntas no chat, e aí eu vou ler e você responde, pode ser? A gente avançou um pouquinho. Só me dá um minuto. Agora foi. Tá. É que eu não estava conseguindo fazer sair da tela da apresentação. Mas agora eu consegui. Eu acho que mais uns 5 minutinhos dá para a gente seguir. Estava escrito até 8h30. Ah, é? Eu achei que fosse até às 8. Não, está escrito até 8h30. Tá ótimo. Na verdade, eu terminei mais cedo para a gente poder realmente tirar as dúvidas, que eu acho tão importante, né? Sim, com certeza. Vamos lá, então, temos mais um tempinho. A pergunta se você já usou homeopatia injetável. Já usei, mas não faz parte, assim, do meu dia a dia. Não tenho nada contra, mas, na verdade, a homeopatia injetável é uma forma de administração. Então, você pode optar por administrar como você preferir. Eu, particularmente, acho... eu acabo trabalhando com a oral, eu vejo o resultado, e a oral não precisa picar, então acaba levando um bem-estar para o animal, e eles gostam, como eu mostrei os vídeos, então eu não vejo problema nenhum em continuar aí com as minhas medicações orais. Sim, até porque quando a gente começou com a homeopatia nem tinha opção de injetável, né? Era tudo oral, então a gente segue dessa forma, mas é uma possibilidade que está aí disponível, né? Olha, é uma possibilidade que é bacana, em cavalo. Não porque precisa, porque o oral também, eu costumo trabalhar com cavalo e eu vou no oral. Mas você sabe que me contaram, eu tenho uma aluna, uma ex-aluna, que o irmão dela trabalha no Emirados Árabes com cavalos árabes. E lá eles aplicam a homeopatia injetável sem saber que é homeopatia. E funciona. E aí ele falou para ela que ele não acreditava em homeopatia, e depois falou que ele tinha lá um produto que ele dava injetável, e aí ela olhou para a cara dele e falou assim, mas querido, isso é homeopatia. Aí ele, né? Ficou meio assim, mas eu achei que foi bacana. Então, às vezes,
em cavalos, o que acontece? Às vezes o proprietário, no caso dos cavalos, ele está tão acostumado, os peões estão tão acostumados com injetável, que às vezes ele, no início, pelo menos, você acaba usando, mas é isso. Sim. Tem uma outra pergunta do Marcelo a respeito se há casos que são refratários ao tratamento homeopático. Não. Tem casos de não acertar o remédio. Se não acertar o remédio, vai ser refratário. Mas acertando o medicamento, não. A não ser que o animal não tenha energia para responder. Isso também pode acontecer, né? Mas o homeopata, ele tem que ter o jogo de cintura e saber quando ele pode medicar e quando é melhor não medicar, né? E existem aqueles casos que são incuráveis, mas aí o animal vai... você vai trabalhar bem-estar. A Milena está perguntando se em casos de associações de homeopatia e alopatia, eles precisam ser para o mesmo propósito a fim de potencializar o efeito ou podem ser para sintomas diferentes? Podem, os dois. Você tanto pode potencializar como para sintomas diferentes. Não tem diferença, não tem problema. Tem muita gente, eu conheço muitos colegas que não têm a segurança ainda para usar sua homeopatia. E aí ele usa os dois. E não há problema. E pode ser sintoma diferente, não tem isso. Muito bom. Aí, muitos parabéns, muitos agradecimentos, pessoal gostando bastante. E aí, mais uma dúvida do Marcelo, perguntando que no primeiro caso, por que da utilização da arnica na 30CH ao invés de 6CH? Eu acho que eu até falei um pouco sobre isso na palestra. Eu passei a usar na 30 depois que eu fiz um trabalho com analgesia. Esse trabalho foi em cães, e foi um trabalho em cego, ou seja, foram 4 grupos. Esse trabalho da arnica já está publicado, eu publiquei o da arnica separado da recuperação anestésica, e o da arnica, o protocolo era dar arnica montana de 10 em 10 minutos, pós-cirurgia, durante 1 hora, só 1 hora. Aí parava a arnica montana na 30CH, e esses animais eram vistoriados, era feito o protocolo de dor, né, para saber se eles tinham dor, durante 24 horas. E aí, todo animal, como era em cego, a gente tinha 2 grupos controle, solução fisiológica e solução hidroalcoólica e a arnica na 30CH. O grupo controle, em média, começou a sentir dor pós-cirurgia com 4 horas. O grupo solução fisiológica, em média, com 5, 6 horas. O grupo que tomou arnica, ele começou a sentir dor, em média, 17 horas depois. Lembrando que alguns animais saíram fora do trabalho com 24 horas e não receberam analgésico, porque não precisaram. E um detalhe, a arnica foi dada só durante 1 hora pós-cirurgia, ela não foi dada toda hora. Ela foi dada de 10 em 10 minutos após a cirurgia, e depois só. E houve esse resultado. Então, assim, esse trabalho, que é um trabalho de pesquisa, que está publicado, que um protocolo perfeito, assim, uma coisa muito bem feita, de um aluno orientado meu, eu passei a usar na 30CH a arnica, e eu percebo que, na minha prática, a arnica na 30CH tem uma resposta muito mais rápida do que na 6CH. Muito bom, Cibele. Só para complementar, quando eu me deparei com esse trabalho, trouxe um alívio, assim, porque eu já havia percebido na prática
E a arnica na 30 tinha efeitos mais rápido, mais duradouro, era mais efetiva do que a arnica na 6. E aí, quando eu me deparei com esse trabalho, que inclusive é um excelente trabalho, né, com uma metodologia impecável, aí é muito bom quando a ciência traz respostas daquilo que a gente observa na clínica, né? É muito bacana quando isso acontece. E esse trabalho, pelo menos para mim, trouxe bastante significado para aquilo que a gente observa. A maioria dos meus trabalhos eu faço baseado na minha prática mesmo, exatamente para poder ter os resultados. Sim, e quando alguém chega para mim e faz esse tipo de pergunta, aí eu tenho... É o famoso mata cobra e mostra o pau, né? Outro dia, uma aluna minha estava falando que ela, a clínica que ela trabalha, a veterinária, fez a homeopatia, inclusive eu dei aula para ela, mas coisa assim, uns 20 anos atrás. E aí ela usou a arnica na 30 e a veterinária, essa que fez aula comigo há 20 anos atrás, chamou a atenção dela, que não era na 30, era na 6. Aí eu falei, mas as coisas mudam. Então, assim, naquela época, 20 anos atrás, eu também usava na 6. Mas agora a gente usa na 30. Então, assim, às vezes os trabalhos, eles dão esses parâmetros, são fortes para a gente. Sim, graças a Deus. Com certeza. Tem mais pergunta aqui. Em animais como elefante, a dose da medicação é muito alta para dar conta? Essas perguntas são ótimas, né? Eu amo. Não sei quem fez a pergunta, mas adorei. Valeu. Assim, não, porque a homeopatia trabalha com energia. Então, ela é diferente da alopatia, que existe química, né? Existe a necessidade de um receptor e tal. A homeopatia não. A homeopatia trabalha com energia. A partir do momento que caiu na mucosa, ela está fazendo efeito. E não importa o tamanho do animal. Existe perda de medicação. Então, por exemplo, em gado, em cavalo, eu dou mais por conta de baba, de não ter o contato com a mucosa direito, porque tem uma área maior e tem uma baba maior. Mas é só por isso. Então, eu acabo dando mais. Mas não tem problema nenhum. Aliás, isso é ótimo, né? Porque se você for fazer uma dose terapêutica com alopatia no elefante, misericórdia, né? A quantidade de remédio que ele vai ter que tomar. E com a homeopatia não tem isso. Graças a Deus. Bom, Rodolfo pergunta, no caso da iguana que foi tratada com sativa, qual o motivo do paciente parar de comer? Foi algo psicológico ou doença mesmo? Olha, isso aconteceu, eu não soube direito do caso, quer dizer, eu até sabia, mas eu não me lembro mais, Rodolfo. A única coisa que eu sei, que eu lembro, não lembro se tinha um diagnóstico, mas eu lembro que ela tinha, a queixa principal era que o fato dela não estar se alimentando. E a avena sativa, na 6-CH, para animais silvestres, ela é um medicamento que ela não é para aumentar apetite, ela aumenta metabolismo. Só que aumentando o metabolismo, o apetite acaba vindo junto. E aí resolveu, mas assim, não vou lembrar direito, desculpa. Como a gente pode acessar essas publicações? Pelo PubMed. PubMed. Quer que eu escreva? PubMed. Além de cães, essa potência da arnica na 30-CH serve para outras espécies também, com o mesmo efeito e rapidez? Sim, sem dúvida, com toda certeza. Já usei muito. E meus alunos que trabalham em zoológico, que trabalham em CRAS, que é o Centro de Reabilitação, eles também usam e temos bons resultados, sim. Em outros animais, aves, todos os animais. Bom, acho que é isso, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Pode a homeopatia sofrer algum tipo de resistência bacteriana, como acontece com antibióticos, por exemplo?
Bom, essa pergunta é ótima! É assim, a homeopatia, ela não trabalha, ela não mata a bactéria. Ela dá forças e dá armas para que o organismo da pessoa ou do animal, consiga combater a bactéria. Então, na verdade, Papai do Céu, que é maravilhoso, ele nos deu todas as ferramentas para trabalhar contra os micro-organismos. Só que a gente faz muita bobagem e destrói nosso organismo. E os animais é a mesma coisa, o estresse acaba havendo uma queda de imunidade, então ele acaba não trabalhando suas células protetoras como deveria. Então, o que a homeopatia vai fazer? A homeopatia é imunomoduladora. Ela vai entrar e vai ajudar o organismo a combater o micro-organismo, seja ele qual for, bactéria, vírus, protozoário. Então, a questão das bactérias resistentes, tem um trabalho de uma colega minha de muito tempo, uma farmacêutica, chamada Tânia Passetti. Esse trabalho foi publicado em 2017, você encontra também. O que ela fez? Ela pegou uma bactéria super mega resistente a todos os antibióticos, que, assim, eu acho que era Staphylococcus, se não me engano, mas não tenho certeza. Só sei que era uma bactéria que era resistente a todos os antibióticos. Aí ela pegou e ela tratou essa bactéria com homeopatia. E aí ela fez novamente os testes. E a bactéria passou a ser sensível a vários antibióticos. Vários antibióticos. E aí, seguindo essa linha, tem uma veterinária que trabalha numa faculdade em Minas, que ela tinha um animal, se não me engano, era um lobo-guará, mas eu não tenho certeza se era o lobo, se era outro animal. Gente, a verdade é uma só. Eu ajudo tanta gente, tanto veterinário, passo remédio para tanto bicho, que às vezes eu não dou conta de lembrar de tudo, mas eu tento. Nesse caso, ela me mandou mensagem, falou assim: Sidere, esse bicho é resistente a todos os antibióticos. Você tem alguma coisa que você possa me ajudar? Eu falei, qual que foi a bactéria? Por incrível que pareça, a bactéria era Escherichia coli. Né? Não dá para acreditar, mas E aí eu falei para fazer um bioterápico, um autobioterápico da bactéria. Ai, acabei de destruir uma caneta. Eu pedi para ela, falei para ela fazer um bioterápico da Escherichia coli que tinha dado na lesão do bicho. Ela fez e ela deu para o animal. Sabe o que aconteceu? A bactéria passou a ser sensível a mais antibióticos. Então, isso é uma coisa que eu acabei mandando ela fazer porque eu tinha esse outro trabalho da Tânia. Mas era uma coisa que não dá para ter certeza, né? E assim, eu já fiz outras vezes isso e também deu certo. E antes eu fazia, só que eu não sabia se ia dar certo, porque a pessoa não fazia os exames, né? Então, eu já fazia isso há um bom tempo atrás, mas eu não tinha certeza, porque a pessoa não fazia o exame de novo para me falar que o animal já estava sensível a mais antibióticos. Então, é isso. Ótimo, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não tendo então mais perguntas, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação de todos, agradecer
a equipe do CRMV-SP, em nome do nosso querido presidente, doutor Odemilson, e de toda a diretoria. A Comissão de Homeopatia agradece mais essa oportunidade, mais esse encontro de trocas, de aprendizado. É sempre muito importante a gente falar de homeopatia sob esse viés, sob esse aspecto, esse olhar científico. Quero agradecer a doutora Cibele pela palestra brilhante, por compartilhar uma parte, né, pequenininha aí dos seus conhecimentos, mas que acaba fazendo muita diferença para quem está do lado de cá ouvindo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fique à vontade para se despedir, Cibele. Bom, eu só queria agradecer mesmo ao CRMV, né, a nossa comissão, que sempre nos apoia, e ao pessoal, os funcionários do CRMV que nos ajudam todo o tempo, né? Eu estou sempre atormentando o Leandro, então eu agradeço muito. E obrigado também, Enisa, e muito obrigado a todos que participaram, e precisando, eu estou por aí, todo mundo me encontra no Instagram, nas mídias sociais, e precisando de auxílio, como eu disse, eu ajudo, e quem me conhece sabe que eu ajudo mesmo. Às vezes eu não dou conta, sabe, Thalita? Mas eu tento. Eu tento. Então, boa noite, pessoal. Tá muito certo, obrigada pessoal. mesmo. Boa noite, obrigada, até mais. Boa noite.